Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Poliglota. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. Nos últimos episódios, nós fizemos uma introdução sobre as famílias linguísticas e tivemos um episódio inteiro dedicado às línguas românicas, aquelas que nasceram no latim e se espalharam pelo mundo através da história, da arte e da colonização. Mas hoje nós vamos seguir em outra direção. Vamos viajar rumo ao leste da Europa para conhecer um grupo de idiomas que tem uma sonoridade forte, uma história marcada por impérios e divisões e uma profundidade cultural impressionante: as línguas eslavas. São idiomas que nasceram nas planícies e florestas da Europa Oriental e que, ao longo dos séculos, acompanharam povos que lutaram para preservar sua identidade. Cada uma delas, o russo, o polonês, o tcheco, o búlgaro, o sérvio, o croata, o esloveno, carrega um pedaço da alma de uma região que sempre foi um cruzamento de culturas, religiões e fronteiras. E o mais fascinante é que, mesmo com tantas diferenças, essas línguas compartilham um DNA comum, estruturas parecidas, raízes que se repetem e uma musicalidade que as une. Quando você ouve alguém falando russo ou polonês pela primeira vez, parece um idioma distante, mas quanto mais você se aproxima, mais percebe que existe uma lógica, uma coerência e até uma poesia por trás daqueles sons. Hoje eu quero te convidar a mergulhar nesse universo. A gente vai falar sobre as origens das línguas eslavas, as divisões entre elas, as curiosidades culturais e, claro, vou compartilhar também um pouco da minha experiência pessoal com o russo, uma língua que me ensinou muito mais do que gramática. Me ensinou sobre história, mentalidade e até sobre paciência. Bom, o que são as línguas eslavas? As línguas eslavas fazem parte da grande família indo-europeia, a mesma que deu origem a idiomas como português, inglês, o grego e o hindi. Elas formam um dos ramos mais expressivos dessa família, tanto pela quantidade de falantes quanto pela riqueza cultural que carregam. Hoje, as línguas eslavas são faladas principalmente no leste e sudeste da Europa, mas sua influência vai muito além das fronteiras europeias. Há comunidades eslavas espalhadas pelo mundo, na América, na Ásia Central e até na Oceania, resultado das grandes ondas migratórias dos séculos XIX e XX. No total, são mais de 300 milhões de falantes nativos e cerca de 400 milhões se contarmos quem as fala como segunda língua. Ou seja, estamos falando de um grupo linguístico que conecta uma parte significativa da humanidade. Mas o mais interessante é o modo como elas se desenvolveram. As línguas eslavas descendem de um idioma comum, o chamado proto-eslavo, falado há mais de 1000 anos em uma região que hoje corresponderia à Polônia, Ucrânia e parte da Rússia. Com o passar dos séculos, esse tronco linguístico foi se dividindo conforme os povos migravam, travavam guerras, criavam reinos e formavam identidades próprias. Apesar de toda essa separação geográfica e política, as línguas eslavas mantiveram semelhanças impressionantes. Um polonês pode entender parte de uma conversa em tcheco, e um sérvio consegue compreender boa parte do croata, mesmo que sejam países diferentes. É o que a gente chama de inteligibilidade mútua, um fenômeno fascinante do ponto de vista linguístico. Além disso, essas línguas compartilham uma visão de mundo muito particular. Elas são marcadas por estruturas complexas e, ao mesmo tempo, por uma musicalidade muito forte. Há algo quase poético na forma como as palavras se encadeiam, e isso se reflete também na cultura, na literatura e até no modo de pensar desses povos. Então, quando a gente fala em línguas eslavas, não está falando apenas de gramática, mas de uma herança histórica e emocional que atravessa séculos. Tradicionalmente, as línguas eslavas se dividem em três grandes grupos, que refletem não só a geografia da Europa, mas também séculos de história, religião e influências culturais. O primeiro grupo é o das línguas eslavas ocidentais.
Aqui estão o polonês, o tcheco, o eslovaco e o sórbio, falado por uma pequena minoria na Alemanha. Esses idiomas se desenvolveram em regiões que, historicamente, estiveram sob influência do Império Romano e mais tarde da Igreja Católica. Por isso, usam o alfabeto latino e têm uma sonoridade um pouco mais próxima das línguas da Europa Central. O polonês, por exemplo, é conhecido pelas consoantes fortes e pelos sons que parecem indecifráveis à primeira vista, mas que formam uma melodia muito característica. Já o tcheco e o eslovaco são tão próximos que seus falantes se entendem quase perfeitamente. É como se fossem variações regionais dentro de um mesmo idioma. O segundo grupo é o das línguas eslavas orientais, formado por 3 línguas principais: o russo, o ucraniano e o bielorrusso. Essas línguas nasceram nas antigas terras da Rus de Kiev, primeiro grande estado eslavo oriental, que floresceu na Idade Média e se tornou o berço cultural desses povos. Por séculos, o alfabeto cirílico foi o símbolo dessa herança, criado por monges bizantinos que queriam traduzir textos religiosos para os povos eslavos. O russo se tornou a língua mais influente do grupo, principalmente por causa da expansão do Império Russo e depois da União Soviética. Mas o ucraniano e o bielorrusso mantêm tradições próprias e uma musicalidade muito particular. O ucraniano, por exemplo, é considerado por muitos linguistas uma das línguas mais melódicas da Europa. Por fim, temos as línguas eslavas meridionais, faladas no sudeste da Europa, em uma região que já foi conhecida como Balcãs. Nesse grupo estão o búlgaro, o macedônio, o esloveno, o croata, o sérvio, o bósnio e o montenegrino. É talvez o grupo mais diverso culturalmente, porque foi influenciado tanto pelo Império Bizantino quanto pelo Império Otomano. Essa mistura se reflete nas palavras, nos sons e até nas expressões cotidianas. O sérvio e o croata, por exemplo, são praticamente a mesma língua, apenas escritos com alfabetos diferentes. O croata usa o latino e o sérvio o cirílico. Já o búlgaro se destaca por ter perdido quase todos os casos gramaticais típicos das línguas eslavas, tornando-se mais simples nesse aspecto, mas ganhando complexidade em outros, como o uso dos tempos verbais. Apesar de todas essas diferenças, todas as línguas eslavas compartilham traços comuns, tanto no vocabulário quanto na estrutura. Isso faz com que um falante de polonês consiga entender partes do tcheco, ou que um russo identifique palavras familiares em textos búlgaros. É como se houvesse um fio invisível ligando todas elas, um elo linguístico e cultural que sobrevive há mais de 1000 anos. Um dos aspectos mais fascinantes das línguas eslavas é a escrita. Ela não é apenas um sistema de símbolos, é também um marco histórico e cultural que reflete séculos de divisão, influência e fé. De modo geral, o mundo eslavo se divide entre 2 grandes alfabetos, como eu falei anteriormente, o latino e o cirílico. Essa divisão não é aleatória, ela está profundamente ligada à história religiosa e política da Europa. Os povos eslavos que ficaram sob a influência do Império Romano e da Igreja Católica, como os poloneses, tchecos, croatas e eslovenos, adotaram o alfabeto latino. Já aqueles que estiveram mais próximos do Império Bizantino e da Igreja Ortodoxa, como os russos, búlgaros, sérvios e ucranianos, passaram a usar o alfabeto cirílico. Mas como surgiu o alfabeto cirílico? Tudo começa com 2 irmãos nascidos na cidade de Tessalônica, na Grécia, no século IX, Cirilo e Metódio. Eles eram monges e missionários que receberam uma missão delicada: levar o cristianismo aos povos eslavos da região da Grande Morávia, que hoje corresponderia a partes da República Tcheca e da Eslováquia. Para que esses povos pudessem entender as escrituras, Cirilo e Metódio criaram um sistema de escrita que representava os sons do idioma local. Esse primeiro alfabeto ficou conhecido como glagolítico, uma escrita bastante ornamental, quase artística, e muito diferente do que usamos hoje. Com o passar do tempo, o glagolítico evoluiu para uma forma mais prática e acessível, influenciada pelo grego.
E aí nasceu o alfabeto cirílico, criado pelos discípulos dos dois irmãos. O nome cirílico foi dado em homenagem a São Cirilo, como forma de reconhecimento à sua contribuição para a cultura e à espiritualidade dos povos eslavos. Hoje, o cirílico tem várias versões. O russo, por exemplo, tem 33 letras, enquanto o búlgaro e o sérvio têm pequenas variações. Apesar das diferenças, todas as formas do alfabeto preservam a mesma essência, uma escrita pensada para refletir com precisão os sons da fala eslava. E, curiosamente, alguns países usam ambos os alfabetos. O caso mais famoso é o da Sérvia, onde o cirílico e o latino são igualmente oficiais. Então, você pode caminhar por Belgrado, que é a capital da Sérvia, e ver placas com as duas versões, às vezes na mesma rua, lado a lado. Isso mostra como a escrita, mais do que uma questão prática, é um símbolo de identidade e convivência cultural. E ainda há um detalhe bonito nessa história. A criação do alfabeto cirílico não foi apenas uma questão religiosa ou política, ela também foi um gesto de respeito, uma tentativa de tornar a fé acessível na língua do povo. E talvez por isso o cirílico tenha sobrevivido por tantos anos, como um elo entre a espiritualidade, a cultura e a linguagem. As línguas eslavas têm algumas características marcantes. Muitas delas usam casos gramaticais, como o russo e o polonês, que fazem com que a função da palavra na frase dependa da sua terminação. Outro detalhe é que o vocabulário pode variar muito, mas também existem muitas semelhanças. O russo e o ucraniano, por exemplo, compartilham muitas palavras, enquanto o sérvio, croata e bósnio são praticamente variantes da mesma língua. E já que falamos em russo, eu quero dar uma atenção especial a essa língua, porque é uma das que eu mesmo estudei. O russo é a língua mais falada entre as eslavas, com cerca de 150 milhões de falantes nativos e mais de 260 milhões de pessoas que falam o idioma no mundo todo. É a língua oficial da Rússia, de Belarus, que antigamente era conhecido como Bielorrússia, do Cazaquistão e do Quirguistão, além de ter um status importante em vários países da União Soviética. Ele é escrito no alfabeto cirílico, que no início parece ser muito diferente, mas logo percebemos que várias letras são familiares, só que com sons diferentes. Por exemplo, a letra P faz o som de R e não de P. Do ponto de vista linguístico, o russo é uma língua flexível, ou seja, as palavras mudam bastante de acordo com sua função. Ele tem 6 casos gramaticais principais, o que pode assustar no começo, mas também dá uma liberdade maior na ordem das palavras da frase. Outra curiosidade, o russo tem um sistema de aspecto verbal, dividindo verbos em perfectivos e imperfectivos, o que muda completamente o sentido da ação. Por exemplo, pisat significa escrever, no sentido de estar escrevendo, e napisat significa escrever, mas já com a ideia de terminar a ação. Além disso, é uma língua cheia de diminutivos e formas afetivas usadas no dia a dia. Isso traz muita riqueza e proximidade na comunicação. Bom, para quem quer aprender uma língua eslava, alguns desafios são evidentes. Como eu falei, o alfabeto cirílico, os casos gramaticais e alguns sons que não existem em português. Mas, por outro lado, as vantagens são muitas. As línguas do mesmo grupo compartilham bastante vocabulário, existe uma riqueza cultural enorme e você passa a ter acesso a literaturas, música e filmes em seus idiomas originais, o que é sempre transformador. Aprender uma língua eslava é muito mais do que aprender palavras e gramática. É mergulhar em culturas que já passaram por guerras, divisões, reconstruções e que até hoje tem muito a nos ensinar sobre identidade, tradição e resistência. Bom, e você? Qual dessas línguas eslavas desperta mais sua curiosidade? Conta pra mim lá no Instagram do Vida Poliglota. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Vida Poliglota. Eu quero agradecer muito a você que está me ouvindo, que ficou aqui até o final, que está compartilhando os episódios, que comenta nas postagens no Instagram. Muito obrigado. Esse tipo de interação me ajuda muito a continuar e me incentiva cada vez mais a falar mais sobre esse mundo tão fascinante que é o mundo dos idiomas. Se você tem alguma sugestão de episódio, se tem algum assunto que você gostaria de me ouvir falar por aqui, fique à vontade para me escrever
e sugerir. Muito obrigado mais uma vez por tudo, um grande abraço e até a próxima. Увидимся.